A data FIFA tá aí, o Internacional está trabalhando no CT Parque Gigante, só que tem uma pessoa que está trabalhando muito mais do que os outros. Eu não estou dizendo nem de parte física, nem de jogadores. É o técnico Roger Machado, que está trabalhando a mente, a cabeça. A cabeça dele deve estar a mil, porque ele tem algumas escolhas para fazer, e aí você vai definir se são dores de cabeça boas ou ruins, né? Porque são problemas que o técnico Roger Machado terá na próxima quarta-feira, onde ele terá que definir entre um jogador ou outro. Eu vou falar sobre essas dúvidas, vou te passar a respeito de sentimentos, de feeling, até porque os treinos estão fechados, a gente não sabe ainda quais são as escolhas, por enquanto, do técnico Roger Machado para quarta-feira, porque tem dúvida no gol, na lateral direita, na zaga, no meio de campo e também no ataque. São muitas as dúvidas e eu vou falando delas, dizendo aquela que eu acho que ele vai escolher, ainda que seja muito difícil ainda cravar, até porque o jogo é quarta-feira, o técnico Roger Machado está tratando esse time, está trabalhando esse time nos treinamentos no CT Parque Gigante de portas fechadas. Mas antes, eu quero que você se inscreva no canal, a gente chegou na marca de 16.100 inscritos, eu quero muito chegar na marca de 20 mil ainda este ano. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez e não conhece o conteúdo do canal do Lucas Fontes, eu te convido a te inscrever. Se você, claro, gostar desse conteúdo, eu te desafio, te inscreve aí se você gostar das informações que eu passo por aqui. Curte o vídeo também, que é muito importante, para dar aquela engajada, é muito importante que você curta o vídeo. E ativa o sino das notificações ali, que tem um sininho ali, ó, para te não perder nenhum conteúdo do canal do Lucas Fontes. Beleza? Tá certo? E antes também de falar dos assuntos, eu quero falar sobre o nosso apoiador, que é o Ativo. Ativo, que é o estimulante do homem moderno. E serve para todas as idades, não? Eu sou um guri de 31 anos e eu tenho que usar também, as pessoas têm que usar, até porque a gente trabalha, a gente tem o nosso dia a dia, a nossa rotina, e a gente precisa estar mais ativado. Não é só o estimulante sexual, tá, que o Ativo tem, também tem o suplemento vitamínico, que é o Ativo Gladiador, para te deixar mais disposto. Isso ajuda, isso te dá aumenta a tua autoestima, te dá ativez. Então, usa o Ativo, tá? E depois vem contar aqui pra gente como é que foi a experiência. Aqui na descrição tem um link para te conversar com eles lá e receber os conteúdos com sigilo na tua casa, beleza? Bora lá! O Inter enfrenta o Fortaleza na quarta-feira, certo? Vários desfalques o técnico Roger Machado terá. Rocher, que ainda vai estar pela questão do jogo do Uruguai, né, nas eliminatórias, o Borré, o Valência, eles jogam na véspera, mas não tem como um dia depois estarem na quarta-feira jogando. Então esses três são desfalques certos, além do Wesley, tá, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e que também traz uma dúvida ali no posicionamento do ataque. Então assim, quais são as dúvidas para esse time, tá? Na questão do Rocher, no gol, tá? Joga ou Antony ou Fabrício. Só que assim, ó, muito difícil que o Fabrício jogue, tá? Porque o Fabrício até ontem estava em processo de retreinamento. Então, é quase 100% que o Antony joga. Uma pequena dúvida vai que o Fabrício retorne aos treinamentos entre amanhã e terça-feira e de repente ele poderia se candidatar a essa posição de titular. Mas o Antony tá quase certo ali. Tem uma dúvida na lateral direita, tá? Porque o Brian Aguirre, ele já está regularizado, já está no bid, só que ele ainda se recupera de uma lesão no adutor da coxa. Ele está se recondicionando fisicamente. Não está trabalhando normalmente com os demais atletas. Então, dificilmente ele jogará na quarta-feira. E aí fica a dúvida. Será que ele mantém o Bruno Gomes, que está jogando muito bem na lateral direita, ou mantém, na verdade, coloca o Natan, né, como titular pela primeira vez na equipe? Essa é uma dúvida bastante, digamos assim, pertinente. Eu acredito que ele mantenha o Bruno Gomes, tá? O Bruno Gomes, inclusive, ontem ele fez uma entrevista, concedeu uma entrevista pro pessoal do GE e disse que se coloca à disposição para continuar na lateral direita se o Roger Machado quiser. E ele tá jogando muito bem. Eu acho que, pelo menos para mim, seria um erro, né, não manter um lateral direito que está jogando bem na posição e colocar um Natan, que, enfim, é uma dúvida, né? Por mais que o Inter, de repente, tenha alguma convicção no jogador por ter contratado, ele veio para ser reserva, inclusive, do Brian Aguirre. Então, eu acredito que ele mantém o Bruno Gomes, mas é uma dúvida. A dúvida na zaga é em relação a Rohel ou Vitão. Porque, vamos lá, Rohel e Mercado estão voltando de suspensão, os dois estavam suspensos no jogo contra o Juventude, tá? O Mercado volta ao lado esquerdo da zaga, sem problema, sem dúvida. Agora, o Rohel,
O Vitão entrou ali e jogou muito bem nos 2 jogos, né? Ele entrou no jogo contra o Cruzeiro, atuou muito bem, foi um dos responsáveis pelo Inter ter mantido o 0-0 lá em BH, e ele também jogou muito bem contra o Juventude. Porém, o Rohel, desde que chegou no Inter, ele foi titular, mesmo com o Vitão indo e voltando da viagem, o Vitão sentou no banco para ele, e aí fica a dúvida, ele vai manter o Rohel como titular, ou vai colocar o Vitão, que nos 2 últimos jogos atuou muito bem? Essa talvez das dúvidas ali que eu vou colocar, essa seja a que eu tenha mais dificuldade de cravar. Olha só, eu acho que ele recoloca o Rohel no time, tá? Pela questão da estatura, o Roger gosta muito de ter esse zagueiro mais alto. O mercado, por exemplo, não é tão alto e o Rohel compensa isso. Então, eu não tô 100% convicto ainda, e pode ser que essa dúvida seja sanada nos próximos treinos, a partir do momento que a gente tenha mais informações das atividades do técnico Roger Machado. Mas o meu sentimento aponta um pouquinho mais pro Rohel, eu pensando com a cabeça do Roger, tá? Porque, na minha opinião, o Vitão deveria jogar. Vamos lá para as outras posições. O mercado deve ser mantido ali do lado dele, o Bernabé, não tem dúvida, o meio de campo também, Fernando, Thiago Maia. E aí tem algumas dúvidas, por exemplo, no meio de campo. Porque, por exemplo, o Alan Patrick, ele tá voltando de lesão, não jogou contra o Cruzeiro, porque o jogo não se colocou à disposição para ele. Ele tinha jogado um jogo anterior no Beira-Rio, né? E jogou contra o Juventude, entrou no segundo tempo, entrou muito bem, né? E o Gabriel Carvalho, ele tá jogando hoje, inclusive, pela seleção sub-20. Ele vai estar à disposição na quarta-feira. Então fica a dúvida se ele coloca Alan Patrick ou Gabriel Carvalho, tá? Eu acredito que ele já comece a colocar o Alan Patrick, talvez ele até use da desculpa do Gabriel Carvalho 3 dias antes de estar jogando pela seleção brasileira sub-20, só que assim, ó, aí eu já começo a conjecturar peças ali, porque vamos lá, do lado esquerdo o Wesley tá suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Wanderson não joga, o Wanderson ainda está em fase de retreinamento. Os substitutos do Wesley ali pelo lado esquerdo poderiam ser Gustavo Prado, poderiam ser Johan, já jogou ali, que o Gustavo Prado é um jogador de um pouquinho mais de velocidade, explosão, o Johan é um meia mais aberto, faria, por exemplo, o que o Tabata faz pelo outro lado, mas ele poderia também colocar o Gabriel Carvalho aberto pela esquerda e fazer o trio Carvalho, Alan Patrick e Tabata. Essa é a grande dúvida também no meio de campo, mas ele pode fazer algumas dessas opções, tá? No lugar do Wesley, pode jogar o próprio Gabriel Carvalho, pode jogar o Gustavo Prado, pode jogar o Johan aberto. Por mais que o Johan tenha perdido muito espaço com o técnico Roger Machado, acho que em algum momento ele vai utilizar ele, porque ele chegou a utilizar nos primeiros jogos, né? Então são algumas das opções. E uma quarta opção no lugar do Wesley, que eu não descarto, tá? Colocar o Ricardo Matias aberto. Eu não descarto essa possibilidade, mas eu acho ela muito, digamos assim, correndo bastante por fora. Até porque no ataque, tá, sem Borré ou Valência, o favorito a ser titular ali é o Alário, né, que é o centroavante ali, que tal, é o terceiro da hierarquia, por exemplo, Borré, Valência e Alário, talvez. Só que o Ricardo Matias também já entrou em alguns jogos, entrou bem, poderia disputar essa posição no ataque. Todavia, Luco Holanda já está recuperado de lesão e já foi utilizado pelo Roger Machado quando ele quis, né? Então, são as 3 opções ali. Eu acho que ele vai de Lucas Alário, tá? E na questão do meio de campo, não sei, eu tô com um cutuco que ele vai com Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Bruno Tabata, vai colocar os 3 no meio de campo. E aí não vai ter o jogador de velocidade, mas vai ter um time bastante movediço, porque o Tabata se move muito, o Gabriel Carvalho se move muito, o Alan Patrick também flutua, entra na área. Ele vai ter um time que, apesar de não ter tanta velocidade, faz a bola correr e também pode se movimentar muito ali. E o Roger Machado gosta muito dessas opções, né, de jogadores que flutuam muito no ataque. São algumas das dúvidas que o Roger Machado tem para o jogo da quarta-feira. Eu quero que você comente aqui sobre todas elas e escale o seu time favorito para o jogo de quarta-feira. Tô te desafiando a nos comentários escalar o teu time favorito com essas dúvidas, com essas peças que o técnico Roger terá à disposição. Valeu, gurizada. Ó, Café com Fontes amanhã às 10. Eu espero vocês. Tô com saudades. Final de semana não teve futebol, eu tô com saudade de vocês. Até a próxima. Tchau.